E aí, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam todos muito bem. Sou eu de novo aqui, agora dessa vez fazendo um vídeo para vocês, para poder explicar um pouquinho esse capítulo novo que a gente vai começar, que é o capítulo número 5, que vai falar sobre a agropecuária brasileira, certo? Ao fundo vocês estão vendo aí a apostila de vocês, né? Nós temos 4 imagens e elas vão ser fundamentais para esse início das nossas aulas, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essas imagens que a gente enxerga aqui na nossa apostila, elas mostram pra gente situações muito diferentes, né? A gente tem aqui um trabalhador rural, braçal, né, com pouco uso de tecnologia, e as outras 3 imagens mostram pra gente altíssima tecnologia. Silos para armazenamento, uso de tratores, colheitadeiras, o auxílio da irrigação. Tudo isso vai fazer com que a gente entenda que dentro do nosso país, dentro do Brasil, a gente tem diferentes níveis de tecnologia na lavoura, certo? Tudo bem? E quando a gente fala desses diferentes níveis de tecnologia na lavoura, é óbvio que a gente tem que falar sobre. Se a gente consegue, mesmo com o Brasil sendo um país tão grande, se a gente consegue produzir tudo aquilo que a gente necessita para a agricultura. Não. Nenhum país vai conseguir produzir o que necessita na agropecuária. Sempre vai ter algum produto que vai faltar. Né? O Brasil, mesmo ele tendo essa extensão territorial gigantesca, a gente vai enxergar produtos que a gente não consegue produzir porque o nosso clima não é favorável. E um exemplo é o trigo. Apesar de ter produção de trigo no Brasil, ela é muito pequena. Então a gente precisa importar, a gente precisa comprar o trigo de outro país, tá? Bom, outro questionamento que a gente tem que fazer é se a agropecuária ela é moderna do Brasil inteiro. E por essas 4 imagens que a gente está vendo aí, a resposta é não, né? No Brasil, a gente não tem o mesmo nível de tecnologia distribuído por todas as regiões. A gente tem um predomínio de agricultura tecnológica, numa agricultura mais moderna, no sudeste, no sul e no centro-oeste do Brasil. Já as áreas de tecnologia mais arcaica, né, de pouca tecnologia, a gente encontra mais no Nordeste e na Amazônia. Só que a gente tem que lembrar, dentro do Nordeste eu tenho área de tecnologia? Tenho. Dentro da Amazônia eu tenho área de tecnologia? Tenho. E aqui na nossa região eu tenho área arcaica? Tenho. Então é um predomínio. A gente tem mais tecnologia no sul, sudeste e centro-oeste, e a gente tem áreas arcaicas mais no nordeste e no norte do Brasil. Tudo bem? Então a gente pode dizer que são 2 Brasis, né? Um Brasil moderno e um Brasil arcaico. E a gente precisa lembrar que essa diferença, né, desse Brasil moderno e desse Brasil arcaico, ele vai fazer com que a condição de vida do camponês seja muito diferente, como a gente observa nessas 2 imagens aqui na página 237. A gente observa aqui na imagem da direita que a gente tem camponeses, né, que eles vivem da agricultura mais arcaica, né, com uso de tração animal para fazer o arado, de enxadas, e eles ganham pouca grana, porque a produtividade é baixa, então eles têm uma condição de vida menos boa ou mais ruim, dependendo do ponto de vista. Já a imagem da esquerda, ela mostra para a gente uma área de agricultura bastante moderna, né? A gente vê aqui colheitadeiras, tratores, uma vastidão de propriedade, uma propriedade bastante grande. Então a gente tem aqui sementes selecionadas, a gente tem a irrigação, o uso de transgênicos, enfim, a qualidade e a produtividade aqui ela é muito maior do que na imagem dos 2 camponeses. Então quem é o dono dessa propriedade, ele vive numa condição muito melhor. Certo? Na sequência, a gente precisa falar um pouquinho sobre o que faz do Brasil um país de grande produção agrícola. São 4 fatores, como vocês podem observar aqui nas bolotinhas verdes. Lembrem-se, bolotinha verde precisa dar aquela grifada, hein? Então, ó, o Brasil ele se tornou hoje o
quarto, hoje não, né? Já há algum tempo, o Brasil é o quarto maior produtor de agricultura no planeta, né? Em produtos agrícolas. A gente está atrás da Índia e da China, 2 países com população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, não dá nem para competir. Aí a gente tem os Estados Unidos em terceiro e o Brasil em quarto. Então a nossa produção agrícola é gigantesca e tem 4 fatores que ajudam nisso. O primeiro é a grande extensão territorial do Brasil. O Brasil é um país muito grande, então eu vou ter muitos solos férteis, certo? Eu vou ter áreas abundantes, onde eu vou poder escolher produzir, né? Junto com a grande extensão do território, junto com o nosso tamanho muito grande, a gente tem que pensar nas condições naturais favoráveis, que é o segundo fator. Se o Brasil é grande, ele vai ter uma diversidade de climas, diversidade de solos. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma produtividade agrícola muito grande. Sem falar que o clima nosso ele é mais úmido, o que facilita ao solo ser fértil. A gente tem uma hidrografia muito rica que facilita a irrigação. Certo, até mesmo no interior do Nordeste brasileiro, na área do semiárido, a gente tem áreas de irrigação no Rio São Francisco que fazem essa área ser bastante moderna e ter grande produtividade, inclusive exportando frutas. Muito louco, né? Terceiro fator, o Brasil é um dos países que tem grandes políticas estatais, né? O governo brasileiro ele incentiva a agropecuária. Como que é incentivar? É dando subsídio. O governo brasileiro auxilia o produtor a conseguir os insumos para a produção. Insumo de produção é tecnologia, sementes, né? Se você vai comprar alguma ferramenta e precisa de muito dinheiro, você consegue empréstimos a juros muito, muito mais baixos do que o normal. Você consegue, então, ter um financiamento mais facilitado. E isso é uma forma do governo ajudar a agricultura a se desenvolver mais. E o último fator é o desenvolvimento de tecnologias próprias. Quando a gente fala de tecnologia própria, a gente está falando que o governo brasileiro, em parceria com universidades e empresas mesmo, eles criam tecnologias. Muito louco, né? A gente adapta a tecnologia às nossas necessidades. E uma importante ferramenta, vamos dizer assim, de desenvolvimento de tecnologia própria é a Embrapa. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisas agropecuárias. E ela é sensacional, porque ela é responsável por boa parte da produção de novas tecnologias na lavoura, desde a tecnologia para o pequeno agricultor até o grande produtor rural. Certo? É só isso, curto e grosso, e vocês estão muito mais do que aptos a responderem às atividades da página de número 239, que vai falar para a gente analisar esse gráfico que mostra a evolução da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas do Brasil, de 1980 até 2015. Basicamente, o gráfico mostra para a gente que a área de produção teve um leve aumento, que é a linha azul, certo? Que é essa linha azul. Enquanto que a produção, que é a linha verde aqui, ela cresceu de forma absurda. Então a gente percebe que a área se manteve a mesma, mas a produção cresceu muito. Por que será que a produção cresceu muito? O que será que aconteceu? A área é a mesma e a produção vem aumentando. Por quê? Respondam nessas questões de verdadeiro e falso e a gente vai corrigir na quarta-feira. Um beijo, com saudade de vocês. Tchau!